Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como vocês podem perceber, aqui estou eu de novo, iniciamos o nosso novo bimestre! Aê, ó, palma, 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 enfim. Gente, né, eu gostaria aqui de salientar, reforçar aqui a prevenção, né? Como eu estou fazendo aqui com essa máscara, né? Que aqui em casa a gente resolveu tomar um cuidado maior. Previna-se um pouco mais você também. Nunca é demais, né? Bom, como disse para vocês, nós estamos aqui iniciando o nosso novo bimestre. Vamos iniciar o nosso livro novo, nosso capítulo novo, nosso assunto novo. Eu tenho ideias novas, você também tem ideia. Você também vai concordar comigo. A gente vai reforçar, melhorar isso aí. Vamos lá fazer dessa quarentena nova, uma quarentena melhor, uma quarentena para sair do tédio, uma quarentena para ser produtivo, para aprender, para dialogar, para compartilhar coisas boas. Então vamos lá, né, com toda essa boa sensação, tá bom, gente? Bom, para a gente então começar, eu gostaria que você abrisse lá na página 164 do livro, que é o nosso assunto hoje. Na verdade, vamos estudar esse assunto por muitas aulas, que é sobre a África, tá bom? A história da África, um breve histórico, né? Eu digo breve mesmo, porque se você for querer ler mesmo sobre a África, a história é muito grande, né? Eu mesmo fui num site aí que eu achei mais de 12 volumes de história da África, né? Então, para você ver como é grande. Contudo, aqui nós temos aqui as partes mais principais, né? E destacar de novo, e aqui eu acho que o objetivo nosso é informar por que estudar a África, né? Por que estudar a história da África? O que que a África tem a ver comigo? Eu ouvi falar que a Europa tem a ver comigo, mas o que que a África tem a ver comigo, né? Justamente porque a África, meus queridos, ela foi colonizada primeiramente do que nós, né? Os europeus colonizaram a África primeiro. Então, a África ela sofre um processo parecido conosco na colonização. Segundo, a África traz das suas heranças para a América, inclusive nosso Brasil, que é formado aí por milhões de africanos que chegaram aqui, né, por mais de 300 anos de escravidão brasileira. Você também pode observar que a África, ela hoje é um resultado também parecido conosco. Ela também tem seus problemas e uma cultura que dialoga com o mundo, né? Uma sociedade que foi atingida pelo mundo, dialoga com o mundo, sempre foi vista como interessante pelos europeus, né? Se você for estudar um pouco mais, você vai ver até que na Segunda Guerra Mundial a África estava sendo vítima de guerras para ser colonizada por alguns países. No século XX, não é muito longe de nós. Então, só para você entender como a África ela sempre foi esse berço, essa região interessante em algumas coisas, né? Sempre tem alguma coisa. Bom, aqui a África, na página 164, ela aparece como o principal berço da humanidade, porque foi ali que aconteceu o surgimento dos seres humanos e o aparecimento também das sociedades políticas organizadas, as primeiras sociedades. Bom, gente, para você entender, eu posso dizer, né, uma metáfora, que Adão era africano. Sabe o Adão da Bíblia? Adão, pois é, era africano, né? Entre aspas. Por quê? Porque justamente se os primeiros registros da pré-história apontam para a África, então, né, Adão é da África, né? Essa metáfora é muito usada, né, entre os cientistas. Então, você entender que dali veio os primeiros grupos humanos. Depois dali, vamos ter uma África que vai se organizando com um grupo que já tem dentro dela mesma, né? Então, tá aqui no quarto parágrafo, né? No terceiro parágrafo, aliás, desculpa, que existem técnicas de fabricação de utensílios inovadores para a agricultura, da época que era muito comum, a cerâmica, né? Toda o tipo de armazenamento que era feito para suprir as necessidades, né? Uma organização do trabalho e depois o crescimento das atividades produtivas que ajudaram no crescimento da população. E isso formou algumas cidades, né? Como foi o caso aí dos que nós vamos estudar, que chegaram até a se formar como impérios dentro da África, tá bom? O Egito e o Saara são as regiões mais citadas do nosso estudo, mas eu quero que você entenda que além deles existe o Banto, existe os Valineses, existe os Congoneses, existe todo um conjunto que vai do norte ao sul,
da África rica, uma África que se organiza, uma África que tem sociedades que, como disse para você, foi disputada pelos europeus até o século XX e veio para cá, para a nossa América, para o nosso Brasil, tá bom? E tinham também vários costumes interessantes, que, aliás, eu tenho ideias sobre isso para nós fazermos algo diferente nessa quarentena, para aprofundar o conhecimento sobre isso também, tá bom? Mas continuando na página 165, você pode você vê uma coisa que está destacado, né? Que todo o povo daquela África surgiu através de um grupinho chamado os clã. O que é clã? É uma linhagem. Então, é uma ordem sucessiva de pessoas que habitam num lugar porque reconhecem um ancestral em comum e compartilham da mesma cultura. Então é algo muito sagrado, é algo muito assim, sabe, deles, que é unido por sangue, né? Não é qualquer coisa, né? Então esses clãs, eles chegam a formar as primeiras sociedades. Essas sociedades chegam a formar as primeiras cidades-estados, tá bom, gente? Então isso é muito incrível. Eu não sei você, mas se você vê o anime do Naruto, ou então se você vê um outro tipo de desenho onde a palavra clã aparece, você vai perceber que o clã é algo muito forte, né? É algo de uma identidade, é algo que é só deles, é algo que eles trazem coisas assim, né? Que só eles fazem. Então o clã é justamente esse lugar. Imagina que sua família é um clã. A sua família é um clã. Sua família vive de um jeito que só ela vive. E depois ela vai se juntando com outras famílias e vocês vão vivendo do mesmo jeito. Então, o clã é justamente isso. Ele começa pequeno, fica grande, até formar uma sociedade, depois uma cidade, depois um império e depois aí toda uma questão de estado mesmo, né? De organização política. E é por isso que a gente vai estudar melhor esses clãs lá na frente. Mas só para depois terminar, para terminar aqui logo, né? O que o texto está falando é que esses clãs, então, formam cidades-estados, formam estados, né? Que são uma política. Nessa política, geralmente tem um governante, um rei. Esse rei é governado e auxiliado por os seus conselheiros, né? São os conselhos, os conselheiros do rei, os funcionários do rei, né? Então, tem aí os conselhos. Depois, eles ajudam não só o rei a governar, mas também a arrecadar tributos das pessoas. As pessoas servem o rei reconhecendo ele como o cara mais grande da parada e que tem que estar ali mesmo. Então você se acostuma com aquele modelo de Estado, entendeu? Você trabalha para se sustentar e dar também o sustento para esse rei. Dali é feita uma repartição dos impostos, ou não, em outras sociedades. Mas acontece justamente aí, né, uma organização grande, gente. Grande, né? E que não à toa, desde que começou, quando chegou no período da Idade Média, no início do século X, na Idade Média, só que na África, né, acontece uma coisa chamada expansão islâmica. O Islã, como você já sabe, porque eu já comentei em sala, é uma fé que nasceu lá na Arábia. A Arábia fica bem ali, ó, do lado da África, que tá aqui no mapa, ó, na página 166, tá vendo ali um lugar escrito Ásia? Ali, esse lugar ali da Ásia é a região da Arábia atual. A Arábia tinha uma cidadezinha chamada Meca. Ali vai existir um homem chamado Maomé. Maomé vai receber a revelação, diz que de um anjo. Esse anjo, chamado Gabriel, que inclusive é o mesmo anjo que aparece para Maria no Evangelho, é por isso que o Islã entra em contradição com o cristianismo, porque o cristão prega que o anjo Gabriel veio para anunciar a vinda do Salvador Jesus, não o anúncio de uma nova fé lá com Maomé. Para você entender, tá bom? Por que existe esse conflito até hoje, né? E por que eles não podem concordar um com o outro, né? Então, é por isso, tá bom? Mas ocorre que eles se expandiram, saíram dali de Meca, foram pro resto da Arábia, chegaram aqui na África, já que é do lado mesmo, né? Olha ali, né? É do lado. E aí vai até o norte da África. Chega nesse norte da África, ele já encontra essas sociedades que eu disse para você, da África, que tem rei, que tem tudo. E recebem, né, a fé muçulmana. Não todos, porque também alguns, inclusive no norte da África, vão receber a fé católica dos portugueses, que fazem o seu processo de expansão marítima. Isso é só pra você entender,
que acontece essa expansão islâmica que o livro está dizendo, tá bom? Acontece que ali então se estabelecem cidades que têm herança islâmica. E se você for até lá hoje, você vai encontrar muçulmano ali, gente. Você vai encontrar Islã na África, tá bom? E aí você vai ver, inclusive, a Tanzânia, a Somália, Moçambique, Madagascar, regiões onde tem essa presença, tá bom? Depois você vai ver que vai haver outras regiões, né, que vão se relacionar, querendo ou não, com essas pessoas islâmicas. Por quê, professor? O Islã é uma religião que acabou entrando na África. Porque o Islã tinha uma coisa que os africanos também tinham, só que os africanos queriam mais. Inclusive porque se tornaram império, como foi o caso dos malineses, né, que foi o comércio muçulmano. O comércio muçulmano se tornou muito forte depois que se expandiu ao longo da Arábia até lá no final da Ásia. E aí por isso que a África começa a fazer pacto com esses muçulmanos, os islãs, e aos poucos vão se convertendo por causa dos bens que vêm lá de fora. Também é uma questão política. Vamos parar para pensar que sempre uma coisa puxa a outra, né? A política puxa a religião puxa a política. Vocês devem ter percebido isso, tá bom? Por fim, né, como disse para vocês, nós vamos também ver todas as questões de documentos que falam sobre isso, né? Como foi difícil, às vezes, para os portugueses encararem essa realidade. E civilizações e reinos que existiram e formaram muito a sociedade africana, a sociedade brasileira e a sociedade... É o reino do Congo, o reino do Zimbábue, os Yorubás, o reino dos Benin, o império dos Mali e o império de Songhai, tá bom? Então, nossa introdução, basicamente, é por aqui, tá bom? Inclusive, está na página 168, um mapa, onde você pode visualizar bem os reinos que nós vamos estudar e aonde ficam. Também nós vamos entender, né, como surgiu a economia desse povo. Claro que a agricultura, vocês devem pensar que existe, porque afinal todo o povo da época tem agricultura, né? Sim, tem agricultura. Mas como que tem também artes específicas, tem uma mineração específica, tem algo que vale mais, que desperta a atenção dos islãs, desperta a atenção dos europeus, que fazem que aquela África seja vista, seja disputada, seja comentada, seja escravizada, seja colonizada, seja espalhada. Tá entendendo, gente? Então se trata de algo mais do que nós imaginamos e que vem de muitos séculos. Então espero que você tenha entendido. Muito obrigado. Nós vamos aprofundando então. Beijos e abraços. Até com o próximo assunto sobre os congoneses, o reino do Congo. Tá bom? Beijos e até mais.